Jesus. Agora esta chamada está sendo gravada. Glória a Deus, Pai. Louvamos e engrandecemos ao Senhor, Pai, pelo Teu poder e soberania sobre tudo e todos. Obrigado, Pai, pela bênção e dádiva que o Senhor tem nos dado, de termos mais este dia aqui. Obrigado por mais este encontro, por mais esta reunião aqui, Pai, com os irmãos. Como sempre, Pai, somos muito gratos por tudo que o Senhor tem manifestado sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, neste momento, traga sobre nós o Teu descanso e o Teu renovo, sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, tanto no físico quanto no espiritual, Pai. Tudo aquilo que esteja nos sobrecarregando de alguma forma, ajude-nos a deixarmos tudo isso de lado. Neste momento, Pai, derrame a Tua paz sobre nós, derrame o Teu vigor e o Teu bom ânimo sobre nós neste momento, Pai, para que o inimigo não venha usar algum outro sentimento para nos distrair de alguma forma, para nos tirar o foco de Ti neste momento, Pai. Ajude-nos a desfrutarmos da melhor forma possível desta comunhão com o Senhor e com os irmãos aqui, Pai. Pedimos a Ti, Pai, a Tua paz sobre nós e sobre as casas dos nossos familiares neste momento, Pai. E que seja repreendido, Senhor, todo qualquer tipo de investida do maligno contra nós neste momento, Pai. Através dos nossos celulares ou computadores, através de viagens astrais ou de alguma forma, Pai. Toda e qualquer brecha que tenhamos dado, que seja tudo repreendido e cancelado no sangue de Jesus. Que sejam fechadas as brechas, meu Pai, e que seja tudo exposto diante de Ti, Pai, para que o inimigo não venha obter autoridade ou legalidade sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. E pedimos, Pai, tenha as Tuas mãos sobre o pastor Lucas, Pai, guie, direcione, oriente, traga clareza, traga as palavras para ele, meu Pai, para que ele venha conseguir se expressar da melhor forma possível, que o Teu Santo Espírito venha estar sempre ministrando nos nossos corações e sobre o nosso entendimento tudo aquilo que foi revelado e manifestado aqui, Pai. Somos gratos, Senhor, pela comunhão que o Senhor nos permite ter com o Senhor e com os irmãos. Obrigado pela sede e pelo desejo que está sempre nos nossos corações de buscarmos mais do Senhor, mais comunhão, mais intimidade, mais discernimento e mais revelações, Pai. E claro, trazemos tudo diante da Tua presença, meu Pai, para que o Senhor nos traga mais confirmações e clareza, Senhor, pois sabemos que no mundo há muitas falsas mensagens ou distorções das Tuas mensagens, Pai, pois o inimigo é astuto e ele trabalha através destes meios, Senhor, e pedimos ao Senhor, dá-nos prudência, Senhor, dá-nos responsabilidade, Senhor, para não sermos imprudentes em relação à sabedoria e à mensagem que é manifestada, Pai. Então ajude-nos, Senhor, a tudo testarmos e a trazermos diante da Tua presença por confirmação e mais orientação e mais revelações, Senhor. Em nome de Jesus, a Ti lhe pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, obrigado aí por ter vindo. Eu estou sem o WhatsApp, né? E eu compartilhei tanto vídeo lá de arrebatamento, que eu vi uma voz falando de manhã cedo, há 3 dias, né? Última chamada, atenção, senhores passageiros, última chamada para o embarque. O trem vai partir. Aí eu me lembrei do sonho 222, né? O trem 222 da L. E eu já tinha tido alguma coisa também de revelação com relação a trem, avião, trem, né? Então foi isso que aconteceu. Aí eu falei, agora vou soltar a corda, né? Vou compartilhar com amigos e inimigos, pessoas que me amam, que me odeiam, e eu vou compartilhar o que eu puder. Aí eu acho que eu compartilhei tanto, numa rapidez tão grande, que eles perceberam, acharam que era um spam, né? Um robô que gera mensagem automática, né?
Então, irmãos, hoje nós vamos conversar aqui sobre o desejo do coração que nós temos de servir a Deus, que muitas vezes a gente encontra bloqueios interiores, né? A palavra de Deus fala que a nossa carne interfere, né, e luta contra o espírito, porque a carne ela tem uma vertente, uma origem espiritual diferente da eternidade de Deus, né? E a origem da carne, ela está na árvore do bem e do mal, é o que eu entendo, porque se o homem não tivesse comido da árvore do bem e do mal, o corpo de Adão teria sido preservado na sua condição como ele tinha, né? A mente de Adão era muito gloriosa, porque um homem, para conseguir colocar nome em todos os animais, sem esquecer de nenhum deles, né? E poder administrar tudo que Deus tinha dado na mão, teria que ser realmente uma mente espiritual e um corpo espiritual. E esse corpo, ele era um barro que foi soprado o espírito, então ele tinha uma glória. E é claro que Deus já fez do barro porque ele sabia que ia pecar, né? Se fosse para fazer de algo imperecível, ele não teria feito do barro, porque também a terra já tinha estado sem forma e vazia, né? Então já tinha passado por um processo de queda também, né? Então, é interessante que Deus ele vai fazendo as coisas, né? E ele tem sempre uma reserva de segurança, né, que ele mantém para nos proteger, porque o barro não poderia ser eternizado se a terra não fosse eternizada. E a terra vai ser eternizada porque haverá novos céus e nova terra depois do milênio. Então aquele corpo ali, de certa forma, era provisório, mas ele vai ser restituído aos transformados, porque a dimensão material e espiritual, ela precisa existir conjuntamente, né? Até o irmão Geraldo tem tido revelação que tem gente que tem morada no céu e na terra, que tem corpo material e corpo espiritual. A gente ainda não entende como que é essa classificação. Será que alguns vai ter só corpo espiritual, outros só corpo material e alguns vão ter os dois? Então essa classificação a gente não entende, mas a gente entende o seguinte: no hebraico, quando você medita sobre a construção da palavra Adamar e do corpo, aquela descrição em hebraico lá, quando se aprofunda lá naquele estudo das letras, você descobre que o corpo de Adão tinha uma luminosidade. E essa luz representa a glória de Deus, né? É a glória de Deus em nós. E esse corpo adâmico vai ser devolvido para os transformados, que é um corpo jovem, forte, né? Em relação ao corpo humano atual, ele tem potencialidades muito maiores, né? Pode voar, pode saltar grandes alturas, pode fazer proezas. Por isso que lá no livro de Daniel, no capítulo 11, fala que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. E em Salmos também tem esse versículo de fará proezas. Quer dizer que é uma batalha em que as pessoas que estiverem aqui revestidas desse poder poderão competir com a tecnologia que o anticristo vai ter, né? Que são os robôs. Foi anunciado aí que futuramente poderá ter mais robôs do que seres humanos, principalmente porque eles estão com o plano de diminuir a população da Terra, porque o homem ele é enganado pelo diabo. Ele acha que as boas intenções dele vai resultar em benefício para ele, só que as boas intenções do homem vêm de Satanás, e as próprias boas intenções do homem são destrutivas ao próprio homem. Então, a esses grandes iluminados aí da sociedade, que não tem nada de iluminados, são satanizados, com conhecimento de ciência e tecnologia, quando eles, teoricamente, adquirirem esse domínio que eles imaginam de uma sociedade controlada, eles mesmos vão se subverter, vão entrar em caos, porque a natureza, ela não suporta o pecado,
embora ela esteja sob a condição do pecado, porque Deus a sujeitou, como está escrito lá na carta de Paulo, por um tempo, para que houvesse a remissão, a rendição, né? Mas a natureza e a ligação dos átomos, das moléculas, as partículas subatômicas, elas têm nelas o conteúdo do verbo que criou elas. Entende? Então, é como existisse uma conexão, né, entre a matéria e o espírito, entre o que Deus criou e quem é Deus, que o reconhece como Deus. A própria matéria reconhece Deus como Deus, vamos dizer assim. Então, não dá para um homem pegar, usar, usurpar da criação de Deus ou da tecnologia e querer sustentar uma vida eterna ou uma vida tecnológica, porque a própria criação se volta contra esse homem. E isso é o resultado do que nós estamos vendo hoje. O irmão Geraldo postou aí que os terremotos aumentaram, agora a cada 7 dias tem terremotos e terremotos. Nós entramos nas dores de parto, literalmente, né? Porque tem uma revelação aí da bolsa amniótica, né, da mulher, que vai dar, se rompeu. Entre a declaração profética e o fato, sempre tem um lapso de tempo, a gente já percebeu isso. Por exemplo, hoje, exatamente agora, está acontecendo coisas que foram ditas há alguns anos atrás. Tem lapso de ano, de meses, às vezes de horas, né? E Deus faz isso também porque Ele quer que todos se atentem e se preparem. Mas a indefinição que o homem carrega com ele entre a carne e o espírito é uma curiosidade que confunde os teólogos até hoje, né? Por quê? Quem decide pela fé que Deus deu, ou seja, quem aceita o chamado de Cristo, ou quem se submete, ou onde está a raiz do coração para que o coração se volte para Deus, sendo que o homem está totalmente perdido. E quando eu digo totalmente perdido, eu digo que não há nele nenhuma condição de levantar nem sequer o dedo mindinho para dar sim para Jesus. Então, como é que acontece o milagre da salvação? Como é que acontece? Eu sei que a fé é um dom, então você pode dar um dom, no caso de Deus, né, para algo criado, como ele deu o dom do sopro do Espírito para o barro. Ele pode soprar a fé sobre os corações. Então, o que a gente entende é que o próprio poder de Deus aciona a sua natureza. E como toda natureza que eu acabei de falar está ligada ao próprio Criador, por reconhecer que Ele é o Criador, né? Mesmo que você fosse estudar as teorias científicas todas das cordas, supercordas, mecânica quântica, se você realmente fosse chegar profundamente na natureza das coisas, você ia perceber que ali tem uma conexão com Deus. Em algum lugar a matéria tem uma conexão com o Espírito. A gente não sabe qual é. A gente sabe que foi por meio da palavra. Mas que o povo de Deus, os 144 mil, a noiva, vai reger sobre a natureza. E é para isso que Deus criou os seus filhos e vai ter a sua noiva, para reger, né, sobre a sua criação, mas de forma justa, reta, pura, verdadeira, né, não com um reinado maligno, né, porque toda a proposta que Satanás fez no céu, e aí agora faz na terra aos homens, como uma sociedade independente de Deus, né, um mundo apartado de Deus, não funciona. É um delírio de Satanás. Porque Satanás não consegue pagar a conta. A conta da criação, eu quero que vocês façam analogia, que assim, o que Deus faz com que tudo se sustente? O seu amor e a sua santidade.
Por isso que Deus não abre mão da sua santidade, porque tudo é sustentado pela dignidade de Deus. Então, Satanás, ele não tem como sustentar algo, em essência. É como se ele tivesse que cuidar de um prato de comida e a geladeira dele não consegue conservar, se deteriora. Ou se ele tentasse criar um ambiente isolado e as bactérias dele mesmo contaminassem o alimento. Então, não tem essa prerrogativa de criador, ou de Deus, ou de incorruptível, porque ele se apartou de Deus. Então, o reinado de Cristo com a igreja é um reinado participativo da criação com o Criador, no caso, para que Deus seja visto dos dois lados, do ponto de vista de Deus como Deus e do ponto de vista nosso, como criaturas de Deus, para haver o equilíbrio e para reinar sobre a criação, né, sendo empático, né, porque quem é criatura é empático com a criação, né, e Deus sendo amor, ele faz esse reino participativo com a sua noiva, com a sua igreja, né, com os seus remidos. Então, a regência espiritual, que vai ser um casamento, né, de Cristo com a noiva, ela, segundo o que está na palavra, a noiva é a Jerusalém celestial, mas uma cidade não seria uma cidade sem os seus habitantes. Então, a própria cidade da Jerusalém celestial é construída em fundamentos, e em fundamentos dos apóstolos, fundamentos dos profetas. Então, significa que a própria estrutura da cidade são as pessoas, ou são aquilo que as pessoas edificaram por meio das suas vidas. Por isso que Paulo fala de edificar em ouro, prata e pedras preciosas, porque são as coisas dessa natureza que resiste ao fogo. E esse fogo, ele prova se aquela situação criada, ou desenvolvida, ou conquistada pela fé e pelo amor, se ela tem vigência eterna. Então, comparativamente, Deus permitiu que existisse a madeira e a palha, para que na palavra ele possa referenciar as coisas que não têm vigência eterna. Então, as obras da carne são obras de palha e madeira. Então, elas não têm vigência eterna. Como Deus é fiel, contudo, né, será salvo, porque o fundamento é Cristo, né? Será salvo como pelo fogo, né? E até essa visão do fogo, também o irmão Geraldo já teve, né? Uma visão das ovelhas passando pelo fogo, né? Sendo queimadas no fogo. E a gente sabe que o sacrifício era feito também com fogo, holocausto, né? E uma coisa incrível do ponto de vista científico, que o material que produz a luz mais intensa, uma vez eletrizado, é o carvão, né? Uma lâmpada de grafite com um eletrodo de grafite, você não consegue olhar para ela. Por isso que essas lâmpadas são feitas de tungstênio e agora são feitas de LED. Se você quer saber como que é uma lâmpada de grafite, que é o carvão, não olha não, porque você vai ficar cego. Uma máquina de solda. Mais ou menos aquilo ali, tá? Então, a glória de Deus é como uma máquina de solda. Então, Deus tem que criar uma estrutura eterna em nós para podermos contemplar a sua face. Então, a santidade de Deus é esse brilho intenso, né, dessa máquina de solda. Quem já viu um soldador trabalhar com uma máquina de solda sabe o que eu estou falando. Que dá a condição, né, de você contemplar a face de Deus. E mais uma vez, o irmão Geraldo também teve uma visão dessa estrela extremamente brilhante aqui na Terra. É claro que no mundo espiritual,
quando essa manifestação vem de lá para cá, ela aparece na forma de luz, né? E também tem um corpo espiritual para aquela manifestação espiritual, que é Deus, ou Jesus, ou os anjos, e assim por diante. E assim, da mesma forma, a igreja, a noiva, os salvos, vão ter essa manifestação no mundo material como luz brilhante, intensa, porque ela se inicia lá no mundo espiritual. É de lá para cá. Não é uma carbonização da carne aqui que brilha, não. É um brilho que vem da eternidade para o espaço-tempo, vamos dizer assim, né? Pensa que o espaço e o tempo é uma pasta transparente, que nós estamos dentro dela, dentro da eternidade. Então, uma pasta dentro da eternidade. Deus cria a eternidade e coloca o espaço e o tempo dentro da eternidade. É um desenho aí que você pode pensar. Então, se você tirasse esse espaço, esse tempo da sua frente, você teria por detrás a eternidade. Então, e é claro que Deus é mais do que a eternidade, porque ele criou a eternidade para poder criar o espaço e o tempo e criar as coisas materiais. Então, quando Deus nos pede para vivermos em santidade, obedecermos a palavra, para nós nos unirmos a Ele, é para que nós tenhamos essa conexão desde a eternidade, desde o coração dele, né? Quando a gente fala coração, a gente está falando da parte mais íntima de uma pessoa, né? Certo? A palavra coração é uma expressão, né, para a parte mais íntima, né? O centro da vida de Deus é o seu amor, é o seu coração. Então, digamos que do coração de Deus procede o próprio Deus, que procede a eternidade, que procede o espaço, o tempo, o universo. Né? E quem é o coração de Deus? O próprio Jesus. Né? Há relatos históricos, né, de que o coração de Jesus explodiu na cruz. Explodiu, literalmente. O órgão físico, o coração, passou por tanta dor que explodiu. Então, se fosse fazer uma autópsia do corpo de Jesus, teria visto um coração todo como é que fala? Destroçado, né? Agora, por que a gente sabe disso? Porque os médicos analisaram as condições de sofrimento que Jesus teve e eles entendem que aquele grau de sofrimento teria como resultado exatamente isso. Por isso, houve aquela manifestação de água e sangue, né? Porque todo o corpo de Jesus e todo o sangue de Jesus passou por um processo, mudou a sua constituição por causa daquele grau de sofrimento, né? E nenhum ser humano viveu até esse ponto de flagelo para tornar toda a sua estrutura sanguínea, né, daquela forma como Jesus vazou seu sangue. Eles sabem disso porque eles estudam como que são os processos biológicos, né, e sabe que aquele é o extremo de todo flagelo que uma carne pode sofrer. Então, é dessa forma que Deus cria todas as coisas, com muita dor. E ele recriou todas as coisas na cruz. A cruz é como um reset, né? Você, quando tem um computador que trava, você desliga e liga de novo. Então, o universo foi resetado. Por isso que quem passa pela cruz vai para a nova criação. Quem não passa pela cruz, quem não morre para si mesmo, não entra na nova criação. Porque ali é a porta do reset. Então, morrer para si mesmo não é um luxo espiritual, é uma necessidade. Como eu falo, necessidade é aquilo que não pode ser de outra forma. Essa é a palavra necessidade. Então, para habitar com Deus na eternidade, você precisa da morte da cruz. Não tem como. Então, quem ficar para trás não tem como passar para a nova criação. Né?
E esse é o desespero maior que nós temos em nós, na nossa angústia de alma, e o desespero da nossa angústia por aqueles que nós amamos, para que eles entendam que por causa do pecado, o homem tem que morrer para poder reviver em Cristo, renascer em Cristo. Então, a necessidade do morrer para viver está aí, porque Deus, sendo santo, ele não vai recriar o universo com o pecado. Ele não vai recriar a criação com a mesma sujeição que houve antes. Ele permitiu, né? Ele criou condições, vamos dizer assim, intermediárias, para que se manifestasse o pecado, para que o pecado nunca mais se manifestasse. Então, o pecado, ele é uma possibilidade que Deus permitiu que viesse à existência para que ela se tornasse impossível no futuro. Certo? É por isso que não vai mais haver nenhuma queda, nem de anjos, nem de nenhum de nós. Porque essa é o descanso eterno, né? Se você quer saber mais sobre o descanso eterno, leia o livro de Isaías, tem várias passagens lá que falam sobre o descanso que Deus promete para os seus. Então, esse estado de contrição e dor que nós começamos a ter, né, e vamos ter com intensidade, faz parte do processo do nascimento do filho varão. Esse estágio do processo de contrição, quebrantamento, angústia, até, vamos dizer assim, níveis quase insuportáveis, né, são necessários, principalmente agora, para os 144 mil, os que fazem parte das primícias. Porque, sendo primícias, eles vêm primeiro, né? E os demais virão na sequência, mas também todos participarão dessa angústia de dor. Existem várias passagens, se você colocar na Bíblia, que busca a palavra-chave no celular, coloca dores de parto. Você vai ver que as nações entrarão em dores de parto. E os homens sentirão dores de parto como as mulheres. Agora, para nascer alguma coisa, vamos dizer assim, né, tem que ser gerado essa coisa. Então, no caso, a palavra tem que gerar o filho varão, ou gerar Cristo dentro do coração. E é por isso que nós cremos e aceitamos a palavra. De uma forma que nós não entendemos como é o milagre da salvação, porque se o homem tinha pecado de uma forma que ele não conseguia levantar um dedo mindinho para dar um sim para Deus, como é que ele conseguiu dar esse sim, né, da fé? Então, a fé é um dom, né, porque a salvação é pela fé, mas ela também é uma atitude verdadeira. Porque você não pode dizer que tem fé se você não for realmente uma nova criatura. Então, é inconsistente você crer em Jesus, né, e não ser transformado de dentro para fora. Então, essa é a preocupação maior, é o gemido inexprimível, que Paulo fala também, do nosso interior, nossa criação, para poder chegar aonde Deus quer. Eu acredito que assim como na cruz Jesus sofreu dor intensa para recriar, né, ele na criação inicial, ele também sofreu dor intensa, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, para parir o universo, o céu e a terra, para Deus parir o céu e a terra, ele sacrificou o cordeiro. Então, houve também umas dores de parto. E agora essas dores de parto se repetem na cruz e se repetem na igreja. E então, se você tiver esse foco, que é o foco do resultado e não do processo, você vai suportar qualquer coisa. Se você focar no processo e olhar para as águas tempestuosas,
vai fazer como Pedro lá, né? Vai tender a afundar, então vai ter que pedir socorro para Jesus. Mas mesmo assim, o amor de Deus é tão grande, porque muitas das pessoas que vão olhar para as águas e não para Cristo, ou para o resultado, que é o Filho varão nascido em nós, vão clamar, vão invocar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, veja, até mesmo na angústia maior e no desespero maior que as pessoas irão passar, uma vez que elas saibam a quem clamar, elas vão ser salvas. Mas para que elas saibam a quem clamar, é preciso que alguém tenha falado pelo menos alguma palavra. E é por isso que Deus diz assim, fale, mesmo que eles não recebam. Fale, mesmo que eles não creiam agora. Mas fale, mesmo que eles fiquem nervosos com você. Por quê? Porque eles vão ter a chance de lembrar daquilo que você falou naquele momento do desespero. E se eles invocar o nome do Senhor, serão salvos. Né? Aí, como eu falo, salvação é pela fé, mas galardão é por santidade, é por renúncia, é por entrega. Então, não é uma salvação no mesmo nível dos outros que se dedicaram e se sacrificaram, mas é salvo da ira. Porque um reino, ele tem o rei, a rainha, né, o rei Jesus, a rainha que é a esposa de Cristo, e vai ter o povo, e o território, que é ser novo céu, nova terra. Mas antes de entrar nesse território, que é o novo céu, nova terra, nós vamos passar pelo milênio, que é a restauração da terra. É o sábado que não foi cumprido, porque todas as palavras de Deus precisam ser cumpridas. Então nós sabemos que a terra será restaurada, e o próprio Jesus oferecerá esse sacrifício de gratidão ao Pai. E aí o Pai vai fazer novo céu, nova terra depois do milênio. Uns dizem que o milênio é literal, outros dizem que o milênio é um número incontável de dias. Como Deus conta tudo com 7, 7 dias para a criação, 7 dias para a existência do homem na terra, então a gente não sabe. Então a gente espera um tempo maravilhoso, né, depois dessa grande tribulação, depois de tudo isso. Então essa esperança de que a terra será refeita, restaurada, e um reino maravilhoso vai ser instaurado na terra, também nós temos que pregar. Por quê? Porque a esperança fortalece. A esperança, ela purifica o coração. E a esperança faz com que a pessoa resista às dificuldades. Então, também essa esperança do milênio, como a esperança do reino depois do milênio, precisam ser pregadas. A esperança de um corpo transformado precisa ser pregada. A esperança da salvação. Mas para que a esperança seja pura e verdadeira, ela tem que ser por amor, né? Porque desejo de ir para o céu e morar no céu até o diabo tem, né? Ele tentou várias vezes voltar para o céu. Só que o que Deus quer? Um coração que o ama, um coração que ama a sua criação, um coração que não está interessado em ter um benefício pelo orgulho, ou pela carne, ou pelo ego, ou pelo eu, conforme você queira chamar, né? Eu expliquei ontem que carne era o nome antigo para o ego, né? O ego é um nome dado pela psicologia de Freud e de Jung, né? São os dois grandes psicólogos do mundo que criaram a psicologia moderna, né? Então, antigamente não existia essa palavra ego, falar carne. Então a carne, ela volta-se para si mesmo. Então é a anulação do si mesmo, no sentido de reflexão, de você refletir tudo para você e não para Deus, que precisa morrer. E o nosso espelho verdadeiro é Jesus. O nosso espelho verdadeiro não é o ego. Porque o ego, como eu já falei também aqui, é o espelho de Satanás que diz que você é aquilo que você não é. O ego deixa a pessoa revoltada, fria,
endurecida, sem amor, e isso não é criação de Deus, tá? A gente tem que aprender a separar. Eu sei que acho que esse é um esforço muito grande do pastor João, em querer mostrar isso, né, em várias e várias tentativas na sua fala, de mostrar que Deus criou tudo perfeito. Então, a intenção de Deus não participa da criação do ego. Esse ser cavernoso, monstrengo, como é que fala? Narcisista, chamado ego, que só pensa em si mesmo, e que faz tudo já visando como resultado para si mesmo, é uma criação de Satanás. É o resultado do espelho da alma e do coração de Satanás, que ele resolveu plantar em nós para ter um reino paralelo ou para cooptar pessoas para ele. Então, não pense que os servos de Satanás são felizes. Nem os demônios são felizes, nem os anjos caídos são felizes. Simplesmente estão subvertidos, subjugados, porque Satanás, sendo um anjo muito poderoso, conseguiu subverter aqueles que o seguiram, tá? Então, quando a gente combate contra a nossa carne e destrói a nossa carne, a gente está vencendo Satanás em nós, no nosso próprio corpo. E quando a gente renuncia a si mesmo, a gente está glorificando a Deus, porque o espelho que Deus criou para nós é Jesus. E como Deus é o criador de todos nós, ele nos criou perfeito em Jesus. É como você tem um projeto de uma casa, né? Perfeito. Você só precisa construir aquela casa. Mas o projeto está pronto. Então, a sua vida aqui na Terra é esse projeto que precisa ser acionado através do quê? Da fé, da obediência e do amor a Deus. E aí, as obras pela fé, não antecipadamente obras para a salvação, mas as obras pela fé e pelo amor é que faz com que a sua casa, que é o projeto de Deus de você mesmo, venha à existência. E é por isso que não pode ser substituído. A história nossa, ela tem que ter esse processo. Então, por quê? Porque tem um projeto, mas tem que ser efetivado o projeto. Então é por isso que Deus nos chama à obediência e à fé. Então, quando a gente admite, do ponto de vista de Deus, né, como o pastor João costuma falar, que Deus fez tudo perfeito, é verdade, mas também tem a nossa contrapartida. Eu já expliquei uma vez, até na live do pastor João, que a graça, ela tem uma contrapartida. Embora a maior parte seja de Deus, né, vamos dizer 99% é de Deus, mas o 1% nosso tem que ser feito. Entende? 1% nosso tem que ser feito. Agora, uma pessoa, uma criança que morre pura, né, Deus já sabe que dos tais é o reino do céu, ou seja, o estado de pureza dela não foi violado. Então, das tais é o reino dos céus. Uma criança, uma pessoa que aceita Jesus na última hora no hospital, ou num momento de dor, ou no acidente, quando Jesus aparece ali naquele estado de dor e transe entre a vida e a morte, e a salva, e a gente nem sabe, né, se a pessoa se salvou ou não. Houve um acidente, alguém bateu na estrada. Mas aquela palavra que foi falada para ele em algum lugar, em algum momento, em alguma época, ou por Deus, ou por um anjo, ou por você, ou por alguém, ou por uma circunstância, vai produzir aquele efeito, porque ali é um estado de rendição total. E é por isso que as pessoas se salvam, às vezes a gente nem sabe se elas foram salvas. Mas o importante é que alguma palavra foi falada para ela. Porque, como diz, tem pessoas que a gente não sabe quantas batidas no coração estão da eternidade. Quantas batidas do coração nós ainda temos para a eternidade? A gente não sabe. Então, a palavra tem que ser pregada. De uma forma ou de outra, você tem que ser meio intrometido nas conversas para falar uma palavra, porque é exatamente aquela palavra que vai germinar no coração daquela pessoa no momento da aflição, da dificuldade ou até mesmo da morte, para que ela creia
invoque e seja salvo. Né? É claro que cada um com a sua categoria de vida, né? Mas vai ser salvo. Então, a gente não pode, por omissão nossa, impedir ou limitar o amor de Deus. O nosso dever é pregar. O nosso dever é anunciar. Agora, se nós estamos certo ou errado, eles vão saber depois que eles tiverem o prêmio. Então, a gente não tem que se preocupar com estar certo ou errado. Porque todo mundo vai saber o resultado quando tiver o prêmio. Aí eles vão lembrar das palavras que você falou. Então, essa é a situação que nós estamos hoje, na iminência de que vidas e vidas sejam salvas, onde as catástrofes estão aumentando aceleradamente. A gente não sabe onde vai acontecer, com quem vai acontecer, então a palavra tem que ser pregada. Porque enquanto está acontecendo essas catástrofes e a palavra sendo pregada, pessoas estarão sendo salvas. Porque aquele endurecimento de coração que teve a vida inteira vai ter o seu momento de quebrantamento ali naquela aflição, naquele momento. E a nossa esperança é que ali, naquele momento, a pessoa se renda. Né? Qual é a rendição? Corpo, mente, alma e espírito. Né? Pronto. Quando você rende o corpo, mente, alma e espírito, o que aconteceu? Você morreu. Mas se você rendeu para Deus, você passou da morte para a vida. Então o evangelho, ele tem toda essa conotação existencial, tem toda essa conotação celestial e tudo, e foi barganhado, foi ensinado como prosperidade, como favor, como troca, barganha, e era isso que tinha se falado. Estou falando aqui há quase 1 hora, né? Pronto. Contei toda a história do universo e do evangelho. Custava para os pastores falar isso? Tirar o seu ego e falar exatamente o que Deus quer que fale? O verdadeiro evangelho, onde tem o arrependimento, a morte e a redenção. Entende? Agora, prosperidade é para quem quer o quê? Para quem quer esse mundo. Porque quem concorda com esse mundo quer continuar nesse mundo. Esse mundo foi encerrado na cruz. Por isso que quem não passar para a dimensão de Cristo vai entrar em caos, vai virar lago de fogo. Entende? Ora, um mundo que rejeita Deus, um mundo que não quer Deus, Deus tira as estruturas, o que sobra? Destruição. Se vocês tirarem as estruturas de uma casa, o que sobra da casa? Nada, poeira, pó, tijolo moído. Então, não é maldade de Deus, é porque Deus também se ama. Se ele é criador, ele tem todo o direito de, quando ele não concorda com algo, falar, não, eu não vou participar disso. Eu não vou participar desse mundo aí que vocês matam, roubam, mentem e são perversos e não querem mudar. Eu vou tirar o sustento da própria natureza. Eu vou tirar o sustento do próprio universo. Então, vai ter uma separação, uma dimensão separada entre caos e ordem, entre o inferno, ou o lago de fogo, e o céu. Somente por isso. Então, o ganho e a recompensa de quem semeia vai ser dado. Semeou para Deus, no espírito, colherá em Deus. Semeou para a carne, no maligno, colherá no maligno. Uma coisa totalmente justa. Então, a nossa angústia é o seguinte: nós somos amados por Deus, ponto. Isso não pode entrar em causa, como diz o nosso irmão Daniel, né? Nós somos amados por Deus. Deus criou os céus e a terra por amor. Deus mandou seu filho por amor. Deus faz tudo por amor. Agora, como é que nós respondemos a esse amor? Então, quando a gente não consegue responder a esse amor,
a gente tem que examinar a si mesmo e pedir quebrantamento. Porque estamos endurecidos com o mundo, porque o mundo não está respondendo ao amor de Deus. Foi o tema que o pastor João tentou falar ontem. Por que que o próprio Deus vai derramar seu espírito sobre toda a carne? Porque o mundo está tão endurecido que Deus vai atingir o último recurso. E Deus não faz nada por vaidade, para se mostrar. Ele faz por necessidade. O que é necessidade? Aquilo que não pode ser de outra maneira. Então, a intervenção do amor de Deus vai ser intensa. Mas a nossa posição também tem que ser favorável, responsiva. Né? Agora, se você optar pela carne, ou alimentar a carne, como dizem, né? Uns dizem que é alimentar, outros dizem que é opção, eu não sei. Mas, talvez seja o fato de você receber a luz e não pegar a luz e transformar em mais luz. Você pega a luz que tem, a pouca luz que tem, e transforma em trevas, aí você volta para trás. Então, é o fato de você transformar a luz que você recebeu em mais luz. E como é que você transforma a luz que você recebeu em mais luz? Através da fé e obediência e amor. Prática. Como diz o irmão Geraldo, prática. Eu gosto de ser prático. Eu gosto de aprender coisas práticas, porque quando eu pratico, eu descanso, porque eu fiz a minha parte. Agora, sentimentos e pensamentos entram e saem na nossa mente e no nosso coração, porque faz parte do tumulto da nossa guerra contra a nossa própria natureza. Embora eu já falei para Deus, eu já dei o sim definitivo para Deus e o não definitivo para o pecado, o não definitivo para a carne. Então, eu não tenho duas palavras e não quero ter duas palavras. Sim, sim para Deus e não, não para o pecado, como Jesus falou. Então, esse esforço de renúncia de si mesmo, que é diário, né, porque todo dia a gente tem que prestar conta daquilo que a gente recebe de Deus, né? A gente começa de manhã, dando o sim para Deus e a renúncia de si mesmo, e termina agradecendo às 6 horas da tarde, porque das 6 em diante já começa o processo do outro dia. Entende? E aí a gente vai descansar, porque a gente fez a nossa parte, foi fiel e Deus ficou contente conosco. Porque o que faz Deus ficar contente conosco não é porque Deus é uma pessoa que quer tudo para si, olha só, ele gosta de mim e tal. Não, é porque nós favorecemos a própria vida que ele nos deu. E isso alegra o coração de Deus, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio, que dirá do justo. O ímpio se destrói e Deus não fica contente, porque o ímpio segue quem? Satanás. Entendeu? Então, esse é o evangelho da criação, o evangelho da graça, o evangelho do sacrifício de Jesus, o evangelho da vida eterna, o evangelho do reino do céu. Você pode chamar ele do jeito que você quiser, basta você colocar cada uma das partes no seu devido lugar e anunciar. Agora, a minha experiência pessoal é que eu não consigo fazer isso, estou há 1 hora já falando com todo mundo na Terra. Tem pessoas que param para ouvir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A gente está andando pela rua e fala, oi, boa tarde, como é que está o senhor, tudo bom? Posso falar uma palavra para o senhor? Aprendi com o profeta João Batista, eu já fazia, mas eu fiquei mais desenvolvido quando ele foi lá em casa. A gente saía junto, pregando o evangelho pela rua, pela vizinhança. Isso não dá para a gente explicar. 1 hora de evangelho aqui. Então, na família dá. Porque na família vai receber um pouco de cada dia e vai ver o seu testemunho. Talvez no emprego dá também. Então, no dia a dia, um vai ouvir de um pedaço, por exemplo, vamos supor, alguém encontra o irmão Geraldo, ouve alguma coisa. Depois se encontra comigo, aquela mesma pessoa ouve outro pedaço. Depois se encontra com o irmão Daniel, ouve outro pedaço. Encontra com a irmã Vera, outro pedaço. Mas ali vai fazendo algo, uma coisa acontecer no coração da pessoa. Por quê? Porque uma informação
Não, é porque é poder. Palavra de Deus, dada por Deus, falada do coração, é poder. Coração se comunica com coração, alma com alma, espírito com espírito, carne com carne. Entende? Naturezas de mesma natureza se comunicam. Então, se você falar pelo espírito e pelo coração e pelo amor, vai atingir a mente, o coração e o amor daquela pessoa. Porque é para isso que as palavras existem, para ressoar. Né? Amém, irmãos? Então, espero que todos estejam firmes, fortes, e que orem uns pelos outros, porque todos nós somos a fraquejar, não fracassar. E estejam preparados para o impacto. Amém? Deus abençoe. Pode falar, irmão Geraldo. Quem foi que subiu primeiro? Eu. Tá bom. Jonas, pode falar primeiro. Amém. Excelente aí a reflexão do nosso amado pastor Lucas, né? Glória a Deus. E eu vejo assim, né, que realmente assim a gente vê, né, nós como filhos de Deus, a nós foi revelada a verdade, né? E qual é a verdade? Né? Foi o que, como é que é? Pilatos até perguntou para Jesus, né? Mas qual é a verdade? Né? Oh, glória a Deus. E a verdade é que um anjo lá no princípio caiu. E ele está até hoje tentando arrastar todo mundo com ele. Essa é a verdade, né? Então as coisas, elas não são do jeito que a gente gostaria. Elas são como elas são. E a nós, os filhos de Deus, foi revelado isso. A verdade, esta é a verdade, né? Que todo mundo quer saber, mas tem medo dela, né? Porque a gente sabe que o ego mesmo, como o pastor Lucas estava falando sobre o ego, ele tem a tendência de fugir. Ele quer fugir da responsabilidade. O ego tem esse instinto, né? Porque a própria, como Paulo diz, que as coisas criadas, elas glorificam a Deus, né? E, por exemplo, Deus, ele se revelou na palavra. Mas ele também se revela na criação, em tudo ele se revela. Então a palavra de Deus é só uma das revelações de Deus, né? Porque o próprio Deus se revela em tudo, na natureza, no universo, nas leis da ciência, em tudo. Ele é glorificado e a gente vê a beleza de Deus na ciência. Eu vejo a ciência como uma coisa linda, uma coisa bela, sabe? Que descreve a glória de Deus, né? Então, o ego, ele gosta, assim, de fugir das responsabilidades, né? Como que a gente vê isso na própria vida? Quem que não tem um filho e uma filha e não pede para ver o boletim dele, as notas dele, né? Um filho que está estudando ou está na faculdade, qual o pai e a mãe que não vai querer ver como é que ele está indo? O boletim, as notas dele, prestação de contas, né? Agora o filho e a filha, às vezes tem aquele instinto de querer fugir, enganar, de repente falsificar lá a assinatura do pai, só para, entendeu como é que é? Tem, isso acontece, né? Para dizer que, entendeu? Eu já fiz isso, amados. Olha só. Eu tinha professor de matemática e sempre o professor de matemática, ele falava assim que era pra gente mostrar o boletim pro pai e a mãe e o pai e a mãe tinha que assinar que viu as notas. Só que teve uma vez lá que eu tirei nota baixa e eu falsifiquei a assinatura do meu pai. Que eu não quis mostrar pro meu pai. Tá entendendo? E eu falsifiquei a assinatura do meu pai. Porque eu não quis mostrar para o meu pai. Então isso aí é o ego. E eu vejo os ateus, pastor Lucas, eles têm, como os ateus eles estão no ego,
Eu vejo que o problema dos ateus também é esse. Eles querem fugir do acerto de contas, né? Então eles não gostam da ideia de Deus, porque na verdade eles não gostam da ideia de ter que prestar contas do que eles fizeram, né? Mas a verdade é essa, né? A verdade é que Deus estabeleceu um dia onde ele vai pedir acerto de contas, né? De todas as criaturas, anjos e homens. Um dia vão ter que acertar essas contas, né? Agora, a nós, os filhos de Deus, foi revelada essa verdade através do Espírito Santo, né? E é o que está revelado na palavra, que Deus estabeleceu um dia, né? E a verdade é que esse anjo lá no princípio caiu e está querendo arrastar quem ele puder com ele, que é o que a gente chama de guerra espiritual ou guerra celestial. E é a guerra que nós estamos agora enfrentando, né? Então, esta é a verdade que foi revelada para os filhos de Deus. Agora, o ego, ele gosta entendeu? De fugir, ele tem essa tendência de querer, digamos assim, inventar desculpas ou inventar alguma coisa para tentar fugir dessa realidade, né? Que a gente não pode fugir e não tem como fugir. Amém, queridos? Obrigado e glória a Deus, aleluia. Pode falar, irmão. Amém. Paz para os irmãos que estão aqui e boa noite para todo mundo. Glória a Deus. Eu vou contar mais um pedacinho da experiência que Deus me deu hoje e eu peço que vocês levem em oração, porque aqui atrás quem está falando é uma pessoa, ser humano, que está procurando, tentando fazer o melhor. Porque Deus me deu o sonho dessa noite, que a gente tenta fazer o certo, o correto, mas ainda a algum ponto a gente tropeça. Porque a gente está buscando a santidade, a perfeição. A gente está buscando o aperfeiçoamento dos santos. E nós, nesse exato momento, essa noite foi mostrado para mim, que nós estamos subindo o Monte Santo do Senhor. Amém. Nós estamos buscando o Monte Santo do Senhor. Então, o que acontece? Nesse momento, eu tenho que falar, porque Deus usa os profetas, a primeira espada desce pelo profeta, que o profeta é o vigia, o profeta alertar a igreja. E o papel do profeta é exatamente isso. Quando ele vem a espada descendo, ele corre e alerta a igreja o que está acontecendo. Então eu venho hoje aqui, que tem bastante gente, anunciar. Busque a paz com todos. Porque sem a paz, ninguém consegue subir o Monte Santo. Porque sem a paz não tem como chegar à santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E no topo desse Monte Santo está o Senhor. Então, todos aqui estão buscando a ver a face do Senhor. Segundo ponto, cuidado com o coração. Porque o coração reflete reflete o medo, reflete a impureza, reflete julgamento. O coração reflete o amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado e não voltar atrás. Essa igreja hoje está pregando aqui, que Deus me mostrou para mim na palavra, quem tentar salvar a sua própria vida, perderá-la. Então, não tenta salvar a sua própria vida, porque quem tenta salvar a própria vida é salvar o ego. O ego tenta se salvar de todo jeito, é a carne. Não tenta salvar a carne. Olha, esse momento é um momento maravilhoso. Eu vi claramente, resta pouco tempo para encerrar esse momento.
corramos essa corrida. Corramos como um corredor faz. Porque a vitória, está do outro lado. Que todo mundo aqui seja vencedor. Não olhe para trás. Olhe para o topo, para Jesus. E corra para a vitória. Que Jesus está lá no topo. Que lá no topo o Sonho da Erin falou que tem cavalos brancos esperando os seus filhos. E é esse cavalo branco que vai cavalgar sobre as nuvens com o Senhor. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vou só fazer um comentário. Hoje eu amanheci bom, graças a Deus. Obrigado pelas orações. Glória a Deus. Mas isso a gente passa justamente por conta das batalhas espirituais. Aí hoje eu falei pro senhor, hoje eu vou ficar quietinho em casa. Aí o senhor falou assim, não, hoje você vai sair. Foi amém. Aí eu pensei, se eu vou sair para onde? Aí o pastor Paulo me ligou, né, conversou um tempão. Aí ele contou os testemunhos dele lá. Falou que o celular dele foi roubado e ele ficou pensando como que ele ia ficar sem telefone, né? Porque o serviço que ele faz precisa de comunicação, pintura. Aí ele passando de frente a uma loja e olhou aquele tanto de celular e falou assim, vai ser que o senhor vai me honrar. Aí ele entrou e já foi sincero com o gerente, falou assim, ó, eu preciso de comprar um telefone, só que o meu nome tá sujo. E eu trabalho de pintor e tal. E aí no final do mês eu recebo, todo dia 15 de útil eu tenho um pagamento. E eu preciso de um telefone, só que o meu nome não tá limpo. Aí o gerente falou assim, não, eu te vendo ele, te vendo no celular, no carnê, olha pra você ver. Olha como é que Deus age, né? Deus sonda os pensamentos, né? Sabe o que ele precisa, né? O que aconteceu com ele. Então a mesma coisa é com nós. Deus sonda os nossos pensamentos e conhece as necessidades, só que a gente tem que estar ligado nele, né? Na oração, sempre no jejum, para não desligar do Espírito Santo. Aí eu fui lá na mãe dele lá hoje, pensei em tomar um café e saí de lá, já era quase 4 horas da tarde. Aí ela agradeceu, diz ela que o senhor respondeu o que ela precisava. Então assim, a gente agradece a Deus por isso. E aí vem a perseguição espiritual por causa de que ela estava angustiada e ficou animada, né? Então assim, o Senhor usa a gente para levar o evangelho e o inimigo fica afrontando, né? Colocando as batalhas espirituais, por isso que a gente passa mal, sente dor, mas não reclama. Amém? Deus continue abençoando e honrando a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus. Então eu vou parar a gravação. Eu queria só que alguém agradecesse, né? Quem poderia agradecer? Algum dos pastores, pastor João, pastor Amém. Ô Geraldo, pode agradecer. Então tá. Pai querido, obrigado, Jesus, por essa reunião tão maravilhosa, tão produtiva, Pai. Que cada irmão aqui, Pai, possa seguir, Pai, correr essa carreira, Pai, que está proposta para cada um. Encerrar, Pai, com a coroa da vida eterna. Eu declaro a bênção sobre a cada vida de cada irmão que esteja aqui, Pai. Fortalece, Pai, nossos corações, nossas mentes. Nos ajuda, Pai, a ser fiel e perseverar até o fim. Que o nosso coração seja, Pai, firme e inabalável. Nos dá uma pé, Pai, uns pés firmes, Pai, que nós não vamos bambear ou desanimar, Pai. Nos fortalece. Nos justifica, Pai, de todos os erros, Pai. Tira todo o nosso medo. Tira, Pai, toda a nossa dúvida. Coloca certeza em nossos corações.
Dá visões, Pai, experiências espirituais para cada um aqui, Pai, para fortalecer, que a fé deles seja aumentada a cada dia. Abençoa para nosso levantar, nosso trabalhar, o anoitecer, todos os momentos, no café da manhã, no almoço, no jantar. Que todos os momentos, a cada 3 horas, nós possamos, Pai, dobrar o joelho, a orar, para encher nossa lamparina de óleo e ser cheio do Teu Santo Espírito. Reveste, Pai, com o manto santo do Seu Santo Espírito sobre cada vida de cada irmão aqui hoje. Que a proteção Tua, Pai, Teu véu, do Teu Santo Espírito desça sobre cada um. Que a proteção do Teu Santo Espírito, Pai, reveste de autoridade, de poder, de armadura completa para cada um aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Geraldo. Obrigado, irmão Gustavo, Amém, amém. pelas orações. Viu, pastor Lucas, eu já avisei no WhatsApp lá o que aconteceu lá, porque tá, da questão da... Você tem o contato da minha irmã, da Gessiane? Acho que eu tenho, eu vou avisar ela então, tá? Eu não avisei. Eu coloquei nos grupos ali, tá? A questão do banimento, né? O banimento da conta. Assim, se falar que eu fui expulso do WhatsApp porque eu preguei o evangelho, ela vai falar para minha mãe vai falar, ih, de novo, esse menino está incomodando os outros. Ah, meu Deus. No áudio eu falei assim que o senhor estava falando da volta de Jesus e deu problema, não sei lá. Eu falei, não, mas tudo bem. Mas se ela receber, tá bom, não tem problema, não é proibido dar testemunho, não, mas tudo bem. Tá bom. Jesus, mas não, peraí. Eu lembrei de compartilhar aquilo que eu tinha comentado com o senhor sobre a questão lá do canal. Só compartilhar com os irmãos, né, que nem todo mundo escutou, é que acho que desde o início dessa semana, né, eu acompanho os vídeos de profecia, né, em inglês, e a legenda em português não estava funcionando, né, no Google, não sei porquê. Mexi em todas as configurações do YouTube e do celular também, mas mesmo assim não resolveu. E eu trouxe isso em oração para o Senhor, né, pedir ajuda, pedir discernimento, né, pedir para que Ele solucionasse o problema de alguma forma, ou, né, me ajudasse a procurar outra alternativa, né, para que eu conseguisse buscar. E foi isso, né, durante até, acho que ontem mais ou menos, acho que uns 2, 3 dias ficou nisso. Fiquei procurando e pedindo discernimento de alguma forma. E até que ele me direcionou de uma outra forma, né, até mais viável para mim, um meio mais fácil, né, que até passei pro pastor Lucas também, porque é muito mais fácil do que estar acompanhando pelo YouTube, né. Não preciso estar acompanhando as legendas, não preciso diminuir a velocidade do vídeo, né? Fica mais fácil por conta da transcrição. E eu também tinha outro problema no YouTube, pelo menos no celular, porque eu não conseguia traduzir a transcrição que tinha, porque também estava em inglês. Então, agradeço ao Senhor por isso, né? E também é um ensinamento para a gente, né? Que às vezes o Senhor permite algumas dificuldades, né, nas nossas vidas, porque através dessas dificuldades Ele oferece outras portas, né, para as nossas vidas que são até mesmo muito melhores e mais viáveis do que o outro caminho que a gente estava seguindo, né? Então é isso, é esse o discernimento que o Senhor me trouxe de tudo isso, né? As mudanças que Ele traz para as nossas vidas, por mais que por um determinado momento a gente se sinta inseguro ou fique frustrado, né? Porque a gente se conforta, né? Querendo ou não, a gente fica confortável, né? Com uma determinada rotina que a gente mesmo estabelece. E às vezes quando o Senhor oferece uma mudança pra gente, né? Às vezes a gente fica resistente, né? Porque é insegurança, né? Às vezes a gente fica inseguro mesmo, né? Trazendo as coisas diante do Senhor e confiando nele, né? A gente fica um pouco ressabiado, né? Isso é da nossa natureza, né? Mas enfim, era só isso que eu queria compartilhar.
Pastor Nubla tá aí, não quer falar não? Eu vou parar a gravação. Se alguém for falar alguma coisa importante, me avise, senão. Tá gravando. A pastora Nilva tá aqui do meu lado, aqui, ó, tá? Paz, irmão João Batista. Tá gravando? Tá ainda, tá gravando, vou parar. Gravando.